Afinal de contas, você sabe o que é a circuncisão? E se você sabe o que é a circuncisão, você sabe qual é o significado religioso da circuncisão? E analisando a religiosidade dos gentios, o que é que nós podemos constatar? E você lembra, você é capaz de mencionar aí pelo menos 3 pactos que reforçavam a promessa do Messias? E a palavra esperança, no seu sentido direto, o que é que ela significaria para a gente? Se você ficou intrigado ou se você ao menos ficou curioso sobre essas questões, fica conosco, que hoje nós vamos estudar sobre esses assuntos, após a vinheta. Paz do Senhor a você que chegou aqui agora nessa lição. Hoje nós iremos abordar o assunto dos gentios sem Deus, a condição que se encontrava o povo gentílico. E, por mais que eu tente me segurar, eu não consigo, né? Vamos deixar bem claro aqui que a divisão dos povos seria os judeus e todos que não fossem judeus, seria a comunidade gentílica, ou seja, os gentios. E não os gentios fossem um povo que nascesse em uma determinada região, como alguns poderiam pensar. Então, hoje nós vamos abordar esse tema e, como é de costume, vamos iniciar agora pela leitura oficial, que se encontra em 2 livros. Na Carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e 12, e no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Se você tiver com a sua lição, vai ser mais prático para você acompanhar. E se você não tiver, vai me acompanhando aí na tela. Vamos iniciar a leitura por Efésios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posterioridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, essa é a leitura oficial, onde Paulo aqui narra, enfatiza qual seria a condição dos gentios, dando aqui uma breve analisada sobre o tema. E qual é o objetivo aqui dessa lição? O objetivo é justamente esclarecer que a posição anterior ao Messias, anterior ao Evangelho, era de que os gentios seriam desprovidos, eles estavam privados, eles não participavam das promessas de que viria o Messias. Você lembra que naquela minha bala que matou John Kennedy, o capítulo do livro de João, quem não assistiu essa aula ficou meio perdido, né? É aquele versículo-chave lá, o João 3,16, onde Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você vê que no decorrer do texto, no decorrer do livro de João, nós temos também aquela ideia de que ele veio para os que eram seus, e eram seus os judeus. Os que eram seus não o reconheceram, portanto, deu o poder para todo aquele que crê. Né? Ele incluiu, mas a situação do povo gentil era de que estavam privados, não participariam, não sentariam à mesa com o Senhor. Então, vamos ler o textuário dessa lição, que se encontra na Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão,
pelo que na carne se chamava circuncisão feita pela mão dos homens. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui já um breve spoiler também do que nós vamos ver adiante da lição, porque ele já trata da circuncisão e da incircuncisão. E nós vamos ver daqui a pouquinho, assim que nós adentrarmos no assunto, sobre o que é a questão da circuncisão. Então os gentios, na sua verdade prática, nessa lição, eles estavam diante de duas realidades. Primeiro, eles não faziam parte da promessa na descendência de Abraão, portanto, eles não eram o povo escolhido de Deus e não eram herdeiros das promessas que cabiam ao povo escolhido. Então, nesse momento, chegando a hora de nós entrarmos realmente no X da questão, vamos falar um pouquinho dessa questão da circuncisão e incircuncisão e o que realmente era isso. Bom, no seu conceito, a circuncisão é um procedimento cirúrgico feito nos meninos, feito nos homens, né? No órgão masculino, onde se retira o prepúcio. Tem um nome científico também, que é chamado, né, que dizem que é a fimose. Eu não sei se você já ouviu falar que alguém se operou de fimose, mas é justamente isso, é a retirada da fimose do sexo masculino. Então era a marcação na carne de quem era povo de Deus, quem não era povo de Deus. E qual era a orientação que Deus daria acerca de quando é que se deveria ser feito? Isso era feito no 8º dia. Em quem? Em todo menino que nascia em Israel ou em todo escravo comprado a dinheiro. Então eles fariam esse procedimento. E o que é que isso simbolizava? Era um sinal externo, como eu já coloquei aqui, de quem era o povo de Deus, né? De quem tinha um carimbo. Era um sinal de evidência de locum, sabe? Você percebia que o cidadão era circuncidado, ele era povo de Deus. Se não fosse circuncidado, não era povo de Deus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, um livro rápido de nós acharmos, no capítulo 17, versículo 12. Veja o que é que diz aí comigo. Gênesis, no capítulo 17, versículo 12. Vamos dar uma olhada o que é que diz a Bíblia. O filho de 8 dias, pois, dentre vós será circuncidado, e o homem das vossas gerações, incluindo o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Então veja aqui que onde está a previsão, a ordenança para que o povo assim procedesse, né? Para no 8º dia de vida ser feito o procedimento da circuncisão. Mas para que isso? O que é que isso significava no seu sentido religioso? No sentido religioso, ele já apontava para a questão da santificação, porque era uma diferença do povo escolhido de Deus. E onde é que nós podemos tirar esse entendimento? Nós podemos ler aí no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Já que nós já lemos Êxodo, vamos ler agora, já lemos Gênesis, né? Vamos agora para o livro de Êxodo, o livro seguinte, no capítulo 19. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, ser diligente, ouvides minha voz e guardai minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Sereis para mim um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós falamos aqui em santificação e povo, por quê? Porque é o apontamento, é o direcionamento, é o que simbolizava o ato da circuncisão. Apontar para a diferença, a distinção, o que é que tinha de diferente no povo de Deus. Então, existia uma aliança dessa purificação. E essa aliança está descrita aí, abra sua Bíblia comigo mais uma vez, no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver o que é que diz Jeremias. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado. Adulteraram e juntaram-se em bandos em casas de meretrizes, como garanhões bem fartos, levantaram-se pela manhã, reclinando cada um para a mulher do seu companheiro. Então você pode ver comigo que após esse texto de Jeremias que nós acabamos de ler, que a corrupção do povo de Deus
e a idolatria está ligada intimamente com a depravação sexual. Então, era esse tipo de postura, esse tipo de conduta que o Senhor abominava. E isso era tão sério, a questão de eu ser circuncidado e outra pessoa não ser circuncidada e nós sermos afastados, que não era uma situação momentânea. Era um sinal muito forte. E nós podemos compreender aqui agora, para dar como exemplo de como era sério a questão da circuncisão, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler. Dizendo, entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Veja que Pedro aqui, no caso, na situação narrada aqui no livro de Atos, ele foi altamente arguído, ele foi aqui quase que discriminado, porque sentou para comer com os gentios. Ele disse, ó, não você foi na casa de gentios, você comeu com eles. Então eles agravaram a situação por ter feito uma refeição com pessoas que não eram circuncidadas. Veja que a gravidade dessa separação. Então, o que Paulo mais enfatizava aqui? O que Paulo considerava? O que era a circuncisão e essa ideia toda na mente de Paulo? Paulo deixa claro aqui que ele considera que realmente para os gentios não faz parte da circuncisão. O plano da circuncisão realmente estava restrito, estava limitado somente ao povo judeu. No entanto, ele ressalta aqui que esse sinal não é feito da parte de Deus, ele é feito em obediência a Deus, é diferente. Você não nasce circuncidado. Né? O fato de você nascer circuncidado seria um sinal do próprio Deus de que você é diferente, que você foi separado por Deus. Entendeu como é que é? Pelo menos nessa minha colocação aqui, nessa minha compreensão, nesse diálogo aqui entre circuncisão e circuncisão. Espero que você esteja me compreendendo nesse assunto. Então veja bem, Paulo disse, olha, não foi Deus que separou, é uma ordenança dele e nós estamos fazendo, realmente não pertence aos gentios, os gentios não precisam praticar isso. Mas aí, e agora, Paulo, vai continuar assim? Nós vamos ser incircuncisos e apartados e alheios a todo o projeto da salvação, a toda a intimidade com Deus, e vocês é que vão continuar sendo herdeiros, sendo povo de Deus, é isso mesmo? E Paulo traz a boa nova também, onde Paulo diz que a verdadeira circuncisão não é feita pela mão de homens, não é feita tão somente por obra humana, mas ela é feita pelo próprio Deus, porque a verdadeira circuncisão é feita no coração do homem. A exemplo, nós podemos pegar a nossa Bíblia mais uma vez e lemos Romanos capítulo 2, versículo 29. Vamos ler Romanos capítulo 2. Pegue sua Bíblia e acompanhe aí comigo 2:29 de Romanos. Mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Então você vê aqui a boa nova que Paulo traz à comunidade gentílica. Então esse é o verdadeiro sinal de que se pertence a Deus, é ser uma nova criatura. E onde foi que eu tirei essa questão de ser uma nova criatura? É um sinal de que nós pertencemos a Deus e não somente à circuncisão. Devido a esse versículo que nós já poderíamos simplesmente interpretar isso que eu acabei de dizer a você, que o sinal maior dessas é a circuncisão do próprio coração, onde é operada pelo próprio Deus e não por mão de homens, e ninguém vai se gloriar de uma coisa que não foi feita por si. Foi o próprio Deus, assim como a nossa eleição, e que nos predestinou a ser herdeiros de todas essas promessas. Então, vamos ver aqui agora um exemplo, onde Paulo diz aqui, de que ser uma nova criatura é a nova circuncisão, é a circuncisão dos gentios, que une gentios incircuncisos e circuncisos no projeto, no plano da salvação, povo de Deus. Vamos para tratar agora a circuncisão na nova aliança, porque se para o tempo do Antigo Testamento era o sinal efetivo do selo do povo de Deus, eram os eleitos de Deus, né? O povo escolhido para ser chamado de povo de Deus, onde eles teriam que fazer o procedimento da circuncisão, onde eu acabei de dizer que Paulo considera que para os gentios também
não é determinado que assim o procedessem, porém revelando uma nova espécie, uma verdadeira espécie de circuncisão que seria realizada pelo próprio Deus no coração do homem, o tornando nova criatura. Eu acho que eu sintetizei bem agora o pensamento para você. Então, vamos tratar da circuncisão na nova aliança. Então, o que é que existia na nova aliança? Você lembra que quando iniciou-se o ministério dos apóstolos, quando o Senhor Jesus ascende aos céus, existia uma questão muito forte entre Pedro e Paulo, onde um considerava que deveria se pregar para os gentios e outro não era para se pregar para os gentios. Os gentios, no sentido de sua palavra, também seriam os sem Deus. Né? Toda a comunidade que não era dos judeus era gentílica. Então, esse debate acalorado não foi particular entre os dois apóstolos. Houve várias discussões no mundo antigo acerca disso. Vamos ler agora Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Para nós vermos aqui o que é guardai-vos, né? Aqui a gente poderia até trocar esse guardai por cuidado, né? Cuidado. Cuidado seria uma palavra aqui bem, cuidado com os cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos, cuidado, da circuncisão. Ou seja, somente o que é externado pela carne, o que pode ser produzido pelo homem, é que pode denotar que ele é um eleito por Deus, que ele faz parte do povo de Deus, é onde nós somos aqui advertidos. Cuidado com isso, cuidado com esse pensamento tão somente de ver a aparência, conforme lá o profeta foi na casa de Jessé, onde foi ungir o próximo rei de Israel após Saul. Cuidado com isso, é a reflexão que eu posso extrair da leitura do texto mencionado aqui em Filipenses. Então você vê que as discussões são grandes. Um fala que a circuncisão ela é determinante e o outro diz, cuidado com isso, tenha cuidado. Tenha cuidado nessas interpretações somente do externo do homem. Né? E onde Paulo fala aí realmente da real circuncisão, onde ele fala aqui do interior do homem, né? Do coração do homem, é que tem-se a verdadeira circuncisão. Então, diante desse cenário, em Antioquia, uma cidade do mundo antigo, existiu o primeiro concílio da igreja de Jerusalém, onde os apóstolos, por orientação do Espírito Santo, pediram um direcionamento e chegaram a uma conclusão, que a circuncisão, né, hoje, para a nova aliança, somos nós que somos eleitos e predestinados herdeiros das promessas que o Senhor Deus tem conosco, e que nós também não devemos confiar na carne, conforme aqui nós acabamos de ler no texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Então a carne tem pouca confiança para com a nossa testificação acerca do nosso chamado espiritual e nosso comprometimento em ser parte do povo de Deus. Então, já passando para o próximo tópico, que esse tópico foi um pouco extenso, nós vamos agora ver qual era o estranho, como era a condição em que os gentios se encontravam perante o projeto messiânico, perante o projeto da salvação e o plano de Deus para com o seu povo. Eles estavam estranhos ao concerto e às promessas. E por que nós dizemos isso? Porque eles tinham uma vida sem Cristo. E uma vida sem Cristo, vamos observar aqui na leitura do texto, em que Paulo usa uma expressão chamada naquele tempo. Que naquele tempo ele está se referindo a quê? Quando ele fala naquele tempo, ele falou de antes da regeneração. Então eles estavam imersos no paganismo, nas coisas que não eram agradáveis a Deus. Porém, a religiosidade, porque você há de convir comigo, que não é questão de religiosidade que é o reflexo da espiritualidade. Existem pessoas que não são espirituais e são bastante religiosas. Aí você diz assim, como é que pode isso? Deixa uma coisa clara aqui. Religião trata de religação. Nunca que nós, bem esclarecidos concernente à nossa fé, nós podemos conceber essa ideia se nós não deixarmos a cabeça bem, aquela mente tranquila que eu lhe pedi na lição da eleição e predestinação. Fica com ela agora. Porque é o seguinte, eles tinham religiões pagãs,
Eles tinham e idolatravam vários deuses pagãos, vários deuses com D menor, pagão. Tinham deuses pagãos. E vários deuses pagãos, e eles eram idólatras. Então eles praticavam uma religiosidade. Eles tinham a adoração ao que era divino, procurando a ideia de deuses, não só de Deus. Então, nós podemos ver aqui que esse tipo de religiosidade ela é incapaz de inserir o homem no plano da salvação. E por que uma vida sem Cristo? Uma vida sem Cristo porque simplesmente eles nunca ouviram falar de Cristo, né? Eles não foram evangelizados. Ninguém levou a palavra da boa nova, da nova aliança, para os gentios, por considerar que eles não fariam parte da comunidade de povo de Deus. Portanto, eles eram indiferentes, ou seja, eles não estavam inseridos no contexto das promessas acerca da obra de Jesus. Porque uma vez que eles não conhecem nem sequer Jesus, como é que eles vão entender, como é que eles vão ter consciência da obra do Senhor Jesus feita no plano da redenção? Então nós podemos abrir aí o livro de Hebreus, capítulo 8, do 8 ao 10. Acompanha aí comigo. E você não cometa o erro que eu cometi algumas vezes, de procurar Hebreus no Antigo Testamento, tá? É no Novo Testamento. O livro de Hebreus, no capítulo 8, conforme nós já temos passado, capítulo 8, do 8 ao 10. Leia comigo. Porque, repreendendo-lhes, disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei minha lei no seu entendimento e as escrevi no seu coração. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, a outra realidade que nós podemos observar aqui, que outrora os gentios tinham, era a questão de estar separado da comunidade de Israel, do povo de Israel. Eles estavam totalmente excluídos de tudo, de todo o conhecimento do povo de Israel. Então, qual eram as desvantagens disso? A desvantagem é, primeiro, sendo eles separados da comunidade de Israel, eles estavam excluídos dos símbolos externos. Ou seja, veja que até o próprio Paulo confessou que a circuncisão não era para eles. Dá um certo tipo de sentimento de um pouco de inferioridade, alguém poderia até mencionar, que é verdade, né? Todos podem, todos devem, menos você. Você não. Você não. Ou de exclusividade, né? Todos vão fazer, menos você. Então essa ideia de apartamento, de não pertencimento, é a ideia. E esse sinal aqui, esses símbolos externos, é justamente isso. É a cultura e é o sinal, é a circuncisão aqui. Por estarem separados da comunidade de Israel, esse era uma das desvantagens. A segunda é justamente a consequência disso. Não fazer parte do povo escolhido. E não usufruir das promessas que foram feitas na aliança a Abraão, nesse contexto. Porém, não é como nós podemos observar aqui diante da leitura de Gálatas. Vamos ler mais uma vez Gálatas 3 e 29, para nós vermos o desfecho. Depois de tantas desvantagens, né? Nós elencamos aqui 3 desvantagens por ele não estar inserido na comunidade de Israel. Nós vamos ver o desfecho, como é que ficou a situação dos gentios. E se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Exaltado seja o nome de Jesus. Portanto, de uma vez por todas aqui, nós temos a afirmativa, a assertiva em que nós podemos depositar a nossa confiança de que uma vez em Cristo, nós passamos a ser também, nós podemos ser suscitados herdeiros de Abraão, portanto inseridos nas promessas. Essa é a reviravolta da situação aqui dos gentios. E eles estavam alienados contra os pactos da promessa. E aqui eu quero fazer um parênteses para deixar você esclarecido. A palavra alienado eu acho que não lhe causa nenhum tipo de estranheza, né?
alienação. Alienação. Esse menino está meio alienado. Alienado, ele está perdido. Ele está simplesmente desconhecendo o fato. Certo? E isso é bem tranquilo de nós entendermos, porque como eles estavam excluídos da comunidade de Israel e eram destratados de forma que era como se fosse um comportamento imundo, que um circuncidado se envolvesse com uma pessoa que não era circuncidado, tivesse qualquer tipo de proximidade com um incircunciso. Então, isso gerou com que eles desconhecessem muita coisa do Deus verdadeiro, do Deus que prometeu a Abraão todas aquelas promessas que você já tem aí na sua mente. Então vamos ver comigo aqui quais foram alguns pactos. Isso foi uma das perguntas que eu fiz lá no começo também da aula. E quais foram os pactos? Eles não participaram, eles não tiveram conhecimento do pacto de Abraão, por primeiro, nem do pacto mosaico, né, de Moisés, nem do pacto davídico, que foi o pacto feito com Davi, que reiteravam aí a promessa do Messias, que apontavam, reforçavam a promessa do Messias. Então, uma vez regenerados da sua condição, né, uma vez que parassem de praticar o que era abominável a Deus e viessem e se achegassem a Deus, dando crédito e reavaliando a sua condição, depois dessa consciência da regeneração, então Deus revelava para eles seu amor divino, que agora, pelo sangue de Jesus, passamos a ser herdeiros, juntamente com o povo judeu, das promessas. Glória seja dada ao nome de Jesus. E agora nós vamos para o ápice da nossa lição, onde o tópico é o seguinte, é o sem esperança e sem Deus. E vamos ver primeiro sobre esse desprovido da esperança. Esperança, simboliza aqui, significa confiança. E vamos, para dar uma conotação aqui mais apropriada, vamos ler no livro de Salmo, capítulo 130, versículo 5. O livro de Salmos é um livro também fácil de você achar. Basta você ir no meio da sua Bíblia e você vai achar com toda certeza aí o livro de Salmo. Salmo, capítulo 130, versículo 5. Vamos ler. Aguardo o Senhor minha alma, a alma aguarda e espero na sua palavra. E glória seja dada ao nome de Jesus. E o que é a causa da falta de esperança para o povo gentílico? É porque dentro da cultura gentílica, em particular aqui, nós estamos inseridos aqui num contexto onde a filosofia grega predominava muito fortemente ao mundo gentílico, onde a filosofia pregava de que a vida se acabava naquela tumba fria. E eu vou fazendo um parêntese aqui para não perder meu bom costume aqui dos meus parênteses. E essa é a condição de quem não acredita em Deus. De quem não acredita na mensagem da salvação, nem na obra redentora salvífica do Senhor Jesus. É uma vida triste. É uma vida muito que, para mim, angustiante. Não é? Porque pensa comigo, não interessa o que você vai fazer da sua vida. Pouco importa o que você vai fazer. Se tudo vai acabar no frio, túmulo, escuro. Só isso. Mais nada. Eu não acharia tranquilidade na minha alma, na minha consciência. Acho que eu não dormiria nem uma noite sequer tranquilo como durmo. Pensando num pensamento direcionado por essa assertiva. Sabe, a minha vida vai terminar naquela caixa lá, naquela caixa de madeira. Minha consciência, tudo. Eu prefiro ter esperança. Eu prefiro confiar. Eu prefiro ter convicção de que tudo o que Deus prometeu, Ele vai cumprir para mim. Então, fechado parênteses. E acabado a questão da filosofia grega aqui, nós vamos ver qual é a importância da esperança. Né? E principalmente nesse contexto agora, vivendo, né, sem querer entrar em maiores detalhes, você vê que em situações em que a nossa fé é provada, né, nós temos aí o papel fundamental da esperança como o quê? Como uma âncora. E você sabe muito bem o que é âncora. Né? Aquele instrumento de ferro lá pontiagudo que é usado nas embarcações para que em caso de desligamento ou problema do motor, você tenha aí uma segurança de que o barco não vai à deriva. Né? Que você vai firmar lá o ponto e que o barco vai ficar pelas proximidades onde a âncora se firmar.
Então, é esse o papel fundamental aqui da esperança. É ancorar a nossa alma, é nos dar paz e tranquilidade, para que nós podemos enfrentar os desafios e as tempestades dessa vida. Portanto, é justamente a ausência da paz, não é, que nos demonstra a ausência da efetividade da nossa relação com o próprio Deus. É muito difícil você ver uma pessoa que transborda a paz e você não conseguir enxergar a Deus nela, não é? Em situações que se justificaria se desesperar, a pessoa está ali serena, tranquila, em paz, confiante no que ela acredita. Então, nessa ausência da esperança, o que é que nós somos na ausência da esperança? Nós somos lançados aos nossos medos e às nossas incertezas, nós ficamos inseguros. E, diante dessa insegurança toda, perdemos o nosso rumo, perdemos o direcionamento. Então, há mais probabilidade de você errar o alvo. E a consideração é que justamente isso é enfatizar de que a paz e a esperança, elas são um sinal muito grande da presença de Deus na nossa vida. Então, a presença desses dois elementos são fundamentais e importantes para a nossa constância e o nosso bom direcionamento nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada com o Senhor para o plano divino. Então, meus amados, ainda no tópico sem esperança e sem Deus, como nós já vimos a questão da esperança, agora nós vamos ver sem Deus. A grande conotação do povo gentil é o povo sem Deus. Por quê? Porque já que eles não eram o povo de Deus, o povo escolhido, então eles eram o povo sem Deus. Era simples assim a definição. Contudo, você já me viu aqui falar acerca de que eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, pseudos-deuses, e eles idolatravam várias coisas. E era esse direcionamento errado sobre essas entidades demoníacas que levaram o povo a desconhecer o Deus verdadeiro de Israel e deixaram o povo alienado, deixaram o povo perdido concernente à concepção sobre o Deus verdadeiro, sobre a palavra da verdade. Portanto, na reversão desse quadro, não é, onde Deus vai agir também sobre a questão do seu plano em relação aos gentios, nós podemos observar aqui ainda no livro de João, no capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, esse foi o estudo de hoje, na realidade dos gentios, a concepção que Paulo trouxe acerca da nova circuncisão e tudo o que Deus já providenciou para incluir as pessoas. Porque Deus aproveita que ninguém se perca. Deus não tem alegria na condenação de ninguém, que ninguém se perca. A intenção de Deus é proporcionar a todos a sua presença. Portanto, meu querido, se você gostou dessa aula, né, e você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu like aqui no canal. E se você conhece alguém que talvez goste dessa abordagem mais enxuta, mais sucinta, com o sumo da palavra de Deus, divulga, dá essa força aqui pra gente no canal, além da sua oração, é claro, porque nós aqui estamos orando por cada inscrito e colaborador desse projeto. Portanto, estamos aqui finalizando e fica com Deus. Uma ótima semana para você, uma semana abençoada, que Deus continue estendendo suas mãos sobre nossas vidas e nos direcionando. Paz e saúde para vocês e até o próximo estudo bíblico, em nome de Jesus. Grande abraço.